Olá, você que está inscrito no canal Ricardo Santos Historiador. Quero começar lhe agradecendo por você ter feito isso. E aqueles que ainda não se inscreveram, mas estão também na expectativa de ouvir mais essa entrevista, eu tenho aqui alguém muito especial. É um professor jovem, mas é muito capacitado. Vamos deixar ele falar. Eu estou aqui com o professor Jackson Guilherme Lisboa. Não é isso? Bom dia, boa noite, a você estiver assistindo esse vídeo. Jackson, eu queria começar com uma pergunta, que é o seguinte: aqui a gente não diz a idade dos nossos convidados, a gente pergunta o ano que ele nasceu. Aí quem souber matemática vai saber quantos anos você tem. Em que ano você nasceu? 2000. Ano 2000. Então coloca aí, se você sabe a idade dele, então registra aí e a gente então vai comentar com vocês. Jackson, eu vi aqui no seu currículo que você, por sua idade, você tem uma experiência enorme na função que você desempenha hoje. Mas você já foi professor de cursinho, hoje você é professor de cursinho preparatório para o direito, é isso mesmo? Exatamente, cursinho preparatório para o exame da ordem. Para o exame da ordem. Como é que funciona esse cursinho? Os alunos que desejam se preparar de alguma forma para o exame da ordem, porque entendem que a faculdade não tem os conhecimentos específicos, ou até mesmo aqueles alunos que já se formaram há algum tempo e se encontram desatualizados, acabaram migrando para outras áreas e hoje querem fazer o exame da ordem, se inscrevem. Existe um conteúdo programático dividido em duas etapas, o conteúdo da primeira fase e o conteúdo da segunda fase. O conteúdo da primeira fase é mais voltado para questões objetivas, porque a primeira fase é uma fase de múltipla escolha, e o conteúdo da segunda fase proporciona um preparo para uma área do direito em específico, porque essa é a abordagem da segunda fase, que já é discursiva e que já necessita da redação de uma peça processual. Muito bem. Eu acho que ficou esclarecida aí a função que ele exerce hoje, mas uma coisa interessante a gente colocar aqui para o público, porque o canal é Fala Professor, e o professor ele precisa falar dele também. Mas antes de chegarmos nesse ponto, eu queria saber o seguinte: você certamente deve ter hobby, né? Você deve gostar de fazer algumas coisas quando não está trabalhando. Porque por ser jovem, você com esse terno, assim, fica um pouco sério. O que é que você faz quando não está dando aula, quando não está trabalhando? Qual é o seu hobby? Qual é o seu divertimento, a sua recreação? Eu gosto de ver televisão, eu gosto de assistir séries, eu gosto de novela, que eu considero a nova literatura. Eu gosto de coisa que exercita o cérebro, gosto de xadrez, sou mau jogador, mas gosto. Gosto até de tentar resolver conta matemática às vezes. Erro 99%, mas pelo menos exercita-se um pouco o raciocínio. Eu tinha um professor que ele dizia: se mais de 20 milhões de pessoas no Brasil assistem novela, como é que eu quero me comunicar com as pessoas? Não vou assistir novela. Então, o seu comentário aí que assiste novela me fez lembrar essa frase do antigo professor. Agora me diga uma coisa, as eleições, você acha que houve fraude nas eleições ou não? Não acredito que eu tenha a menor capacidade de avaliar como funciona a urna eletrônica. Acredito, porém, que as eleições seguiram os padrões aí das pesquisas. Houve um percentual muito apertado de pessoas que persistiram no voto petista, no voto do Lula, e na sociedade eu observo realmente uma divisão. Acho que foi uma questão circunstancial. Eventualmente tivesse mais uma semana de campanha, se mais um idoso tivesse ido votar, se alguém que tivesse doente tivesse ido votar, a eleição poderia ter tido outro resultado. Por conta disso, desses fatores circunstanciais, não teve. Então se encontra bem dividida, mas não sei se é questão de questionamento do resultado, não. Você viu aqui os comentários dele e você deve estar percebendo a tendência dele aqui. Uma coisa importante que a gente gostaria de comentar aqui é o seguinte: você já foi professor de escola pública, não é isso? Na realidade,
eu fiz a graduação em Direito e comecei uma graduação em Letras também, que eu tranquei, e me voluntariei nesse interim para dar aulas de reforço na escola pública. Havia um programa e eu decidi ser voluntário. A experiência foi da pior possível. Os alunos não aprenderam nada. Me diga uma coisa, foi em que ano essa sua experiência, para que o público possa se contextualizar? Antes do início da pandemia. Então, por volta de 2020? Isso, 20, acho que até o... foi 2020. 2020. Então, essa foi a sua experiência no Estado. Você, com essa experiência, você poderia falar um pouco sobre a Escola PEI, que está na moda, a Escola PEI. Os professores de escola pública, vocês... se já assistiram os vídeos anteriores, viram o posicionamento deles e se outros vídeos vão aparecer aqui, eu quero saber se você quer falar alguma coisa sobre a PEI, esse programa de ensino integral que o Estado lançou. Eu sou favorável ao ensino integral, contanto que o aluno aprenda alguma coisa que ele vai utilizar na vida. O que não pode é pegar um ensino integral entochado de matéria que não tem aproveitamento nenhum para o aluno, está fazendo o aluno perder tempo, que ele poderia eventualmente conseguir um emprego de meio período e fica impedido por causa do ensino integral, para que ele perca tempo dele. Ele precisa ali aprender alguma coisa. A escola pública é péssima, o aluno não aprende nada, é um fato, o aluno não é aprovado em vestibular nenhum, é pouquíssimo, o professor nem transmite o conteúdo todo das apostilas, está absolutamente demonstrado, já foram feitas até pesquisas nesse sentido, e eu vi empiricamente, não só vi pesquisa teórica. Então o negócio é o seguinte, vai fazer ensino integral, sou super favorável, contanto que dê condição ao aluno, sou até favorável que ele recebesse até um auxílio de custo para estar no ensino integral, mas que aprendesse alguma coisa útil. Não precisa nem ser matéria tradicional, pode ser até um ensino técnico, um curso de corretagem, um curso de tecnologia, computação, robótica, alguma coisa que ele vai usar, não matéria nonsense para que ele perca tempo ali. Olha, e o homem é uma metralhadora, gente. Agora você aí está livre para comentar. Eu quero ver os seus comentários sobre cada uma das falas dele e a gente vai compartilhar isso com vocês. Agora, vamos ver um breve comercial aí. Estamos voltando aqui a nossa entrevista com o professor Jackson. Jackson, a próxima pergunta para você é a seguinte. Gostaríamos de saber, no seu caso, sobre a sua formação. Eu li aqui o que você me enviou, eu achei assim que a sua experiência é fantástica. Você já foi cedo professor de inglês, tinha quantos anos quando você começou a lecionar? Eu tinha 16. Tinha 16 anos quando ele começou a lecionar inglês e hoje você trabalha em empresas de ponta aí. Fala um pouco do seu trabalho, da sua formação. Bem, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, iniciei o curso de Letras, precisei trancado esse último ano em virtude de estar trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo. Já passei por diversas empresas, consultoria empresarial, auditoria, tecnologia, marketing, já fui publicitário também, tenho até registro em carteira, passei pelo setor da advocacia privada em si, fui estagiário de órgão público no início da faculdade, mas a minha carreira é focada no compliance, já tem uns 3 para 4 anos aí que eu trabalho na área de compliance. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, Jacques, você é uma pessoa religiosa, não é isso? Sou. Como é que a sua experiência como pessoa religiosa numa escola, você dá uma aula normal, laica, você acha que o proselitismo... Eu quero saber de você e o que você acha de uma pessoa religiosa ou não religiosa dando aula. Você acha que isso é um problema, é normal? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Todo mundo tem direito de dar aula. E a minha aula tem que ser sobre o conteúdo que eu estou ensinando. Não estou lá para dar aula de religião, de convicção política, de convicção filosófica. Se eu fosse professor de filosofia, daria aula de filosofia, ensinando tudo quanto é convicção, mas não a minha convicção filosófica particular, minha convicção religiosa. Fui membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados, fui diretor adjunto da ABLIR, que é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, e defendo que o indivíduo pode sim defender as suas posições religiosas, mas o que ele não pode fazer, aliás,
O que ele não deve fazer é usar a aula para dar aula de religião, daquilo que ele acredita. Ele pode até ser indagado, pode até defender de alguma forma aquilo que ele acredita, não acho que tem que ter cerceamento nenhum, mas a aula é sobre a matéria da aula. Tem como desviar a matéria da aula para outra coisa. Muito bem, ele é muito claro nas suas respostas. Jackson, você acha que faltou alguma pergunta que eu não fiz e você acha que eu deveria fazer? Eu esqueci alguma coisa importante? Acredito que aí as perguntas foram bem completas. Bem, um comentário que eu gostaria de fazer sobre o futuro da educação no país e estado atual da arte. Muito bem. A educação brasileira se encontra péssima, os alunos não sabem nada sobre matéria nenhuma, menos que o básico. Os professores não passam, em especial nas escolas públicas, nem aquilo que o livro didático aborda. Isso produz uma horda de alunos que são incapazes de competir, em grande maioria, na universidade com aqueles que vieram de escolas de ponta, não conseguem nem ingressar por conta da barreira do vestibular, mesmo com a cota pesada de 50% do ensino público. E o que é necessário fazer? O aluno precisa começar a aprender. Ele aprende quando ele reprova, não quando todo mundo passa de uma vez, todo mundo junto. Aprende quando o professor sabe a matéria. Tem muito professor, infelizmente, que desconhece a matéria. É uma realidade. E, sim, o professor é muito desvalorizado no país, mas o professor também é muito deficiente no país. Não sou corporativista, acredito nisso. A educação não é reflexo só do prédio que está caindo da escola pública, da falta de ar-condicionado, da falta de ventilador, disso tudo. Mas é reflexo também do professor, que muitas vezes não ensina, quando ensina mal e já havia até ensinando errado. Muito bem. Agora, Jackson, você acha que essas mesmas experiências acontecem na escola particular em maior ou menor medida? Um pouquinho sobre esse livro aqui para o pessoal. Pode ficar à vontade, Certo. por favor. Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. Acontecem sim. Existe a classificação da escola, existem escolas particulares melhores, existem escolas particulares piores, existem escolas particulares que o pessoal apelida de pagou, passou, que é um negócio terrível também. Pelo menos, na escola particular, o indivíduo que está lá pode escolher. Em geral, das escolas de preço mais baixo, existem algumas melhores e algumas piores. Às vezes o aluno até escolhe a piorzinha porque é mais fácil. Agora, na escola pública, muitas vezes você tem um aluno que não tem condição de escolher. Ele não tem como pagar uma escola. Então, ele é forçado para a educação pior, quando é ofertada pior. Tem escola pública, poucas exceções, que são de muito alta qualidade, sim. Algumas escolas gratuitas, não públicas, também de muito alta qualidade. Mas eu não tenho condição de pegar e forçar o aluno ao ensino pior. Quando ele escolhe, tudo bem. Acho que todo mundo pode ser livre para escolher faculdade boa, faculdade ruim, escola boa, escola ruim, curso bom, curso ruim, mas eu não posso forçar na pessoa que tem direito a uma educação de qualidade esta educação que a gente está oferecendo agora. Bem, aí foram as considerações do professor Jackson e eu quero ver os seus comentários, se você concorda com tudo que ele disse, se você discorda de alguma coisa, porque aqui é o canal Fala Professor. Valeu, nos encontramos com vocês no próximo encontro. Até lá. Grande abraço.